live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Monark fala tudo, que vendeu e não foi pago. Ainda pelo Flow. Meu Deus do céu. Tá faltando aqui um título melhor, né? Mas beleza. Monark fala que vendeu tudo, né? E ele ainda não foi pago, mano. Tão caloteando aqui o mano Monark. Imagino que pra você vai ser bem tranquilo. No Wix, eu fiz no Wix. Vou dar uma mexida nisso aí que eu tô precisando. A gente é muito travado. Eu também falo, é sempre filtrado, né? Imagina fazer vídeos sem filtro. Aí você pode fazer e dar esses... como se fosse um bônus. Deixa eu trocar pra vocês não confundir. Mas os caras... Mas também a internet não pode ficar brava. Você falou alguma coisa aqui que o povo não gostou. Eles recortam, joga no YouTube, se eu não no me Twitter engano, e te cancela. Ah, maravilha, vai me Se eu trazer... não me engano, essa conversa aqui já foi bem brisada, né? Com o vinheteiro, mano. pro meu site, né? O site é meu. Eu vou me cancelar? Não, né? Pensando assim... Eu quero a polêmica, cara. Eu falei o negócio do Flow Ele lá, fala que em não slow, me mano. pagando e não estão cumprindo o contrato e tal. Aí saiu uns cortes que estão viralizando. Eu acho maravilhoso, mano. Polêmica traz gente pro meu site, entendeu? Mas o que eles não estão te pagando? Vamos ver. Mensalidade? É, eu vendi por 10 milhões o Flow. 10 aí milha. era pra- Tudo isso? Tudo isso. O tamanho do Flow, cara. A gente tinha empresa de vinho, tinha agência, Vendeu barato ainda, pô. Vendeu barato. Fez um preço camarada. tinha uma porrada de 10 coisa. milhões? E a 10 empresa milhões. de vinho lá? Não... É o Felipe Mid, não sei, deve funcionar ainda. Você saiu de lá também? Então, a empresa era tudo isso, era a holding, entendeu? Por isso que é 10 milhões. Era todos os podcasts, a holding, a agência. Tem uma agência, que era a Golden Pill. Caraca, nem essa eu sabia, mano. E aí estão te devendo quanto? Desculpa perguntar. Estamos devendo 9 milhões ainda. Pagou só 1 milhão, mano. E isso porque foi um contrato, assim, mega injusto comigo, que eles não têm que nem que pagar a inflação, tá ligado? Aí eles estão levando na barriga, pagando menos que o contrato era 50 mil por mês. Eles estão pagando só 25. Metade, Mas mano. estão pagando hoje. Mas não estão pagando o contrato, tá ligado? Teria que pagar pelo menos o contrato, que já era bom pra caralho, pô. 10 milhões, 50 mil de 10 Mas milhões e por mês eles era têm 15 esse anos, dinheiro 16 para te anos. pagar? Claro que tem, os caras estão indo pros Estados Unidos. Se botar 10 milhão aí na renda fixa, já paga esses 50 mil que tá devendo e sobra. Cobrindo a Copa, com patrocínio de bet. Você sabe que patrocínio de bet Patrocínio de bet? É, pô. Patrocínio de bet. Já me procuraram. Eu não queria pagar nada. Queria pagar fezes. Ah, mas eu sei que paga bem, Paga né? Bet, fezes, normalmente, né? Porque eles estão lavando dinheiro de criminoso, né? Para mim, Pra você não ofereceram muito. Quantos que eles te ofereceram? nem falaram. Eles perguntaram então- quanto que eu queria. Aí você falava 1 milhão por Eu mês. falei pouquinho. Não, pedi pouquinho, 1 milhão. Que milhão? Acho que se alguém me der 1 milhão, eu faço anúncio de qualquer coisa. Por 1 milhão por mês. Aí, Bets, bom. Mas não. Mas. Aí sumi. Até isso aí é Quanto tu esquema. pediu pra eles? Ah, não precisa falar, né? É meio... Não vou falar. Mas era pouquinho. Pouquinho. Entendi. Nem era por mês, era um vídeo. Ah, entendi. Pedi um pouquinho lá, sumiram. Ué, Ah, mas às vezes não era uma bet famosa, né? Era uma bet qualquer. Você lembra qual bet que era? que voz de Pior fumante. que não. Ah, então... Pior que não. Cara, eu tô achando que esse daqui não vai dar muito coisado não, rapaziada. Vamos pra esse daqui, ó, que ele revela, né? Monark revela que Flow deve 10 milhões de reais e não está pagando o combinado. Eu acho que esse daqui é mais eficiente, mano. Se a gente ficar vendo o vinheteiro falando sobre bet, Você é vai demorar. cancelado. Hoje é muito seletivo, entendeu? Agora vai divulgar meu site se eles me cancelarem. Vai ser bom Exatamente. pra mim. Não, mas acho que hoje E esse cancelamento, site, quem vai mano, esse cancelar site. o Monark hoje é já quem não gosta de você, entendeu? Aí não é cancelamento. Vai... Não tem como mais cancelar o Monark, mano. O cara já foi pra outro país, congelaram as contas dele. Não dá pra fazer mais nada com o Monark. Só se, sei lá, mandarem ele de F de alguma forma, né? Tirar o Que quê isso? de mim? Eu fiz o vídeo lá, e aí eu soltei lá que eu ia levar você lá no prédio do Flow pra você cobrar os caras. Ah. O engraçado é, você sabe onde eles estão. Por que você nunca foi lá? Sabe, porque eles estão me pagando.
pagando a grana lá que eles me pagam, que não é muito, mas é o suficiente, tá ok. É o suficiente pra viver, né, mano? Eu sou de boa. É porque eu não quero encheção de saco, entendeu? Se eu quisesse encher o saco, podia fazer tanta coisa, mano. Não, eu sei. É que assim, é dinheiro, né, mano? Eu fiz uma... Você já falou por quanto você vendeu? Você já falou pra mim, mas você Foi, já falou... 10 milhões. 10 milhões. Sim, Cara, você vendeu o Flow por 10 milhões. sim. Tudo bem. Beleza, beleza. 10 milhões é a grana, mas era... Naquela época, Não. pô, Flow... Tudo bem. Pra mim, não é, né, rapaziada? Isso aqui é troca de pão, pelo amor de Deus, cara. 10 milhões? Dá nem pra comprar uma pizza e uma Coca-Cola. Vamos ser sinceros aqui. É, mas é que naquela época também Beleza. não tinha nada. Aí, beleza. Não, Tinha só dívida. beleza, 10 milhões. Se você receber 25 mil, faz essa conta. Por 30 anos? Seria 30 anos. Não, Eu vamos já lá. fiz a conta, Já- é 30 anos. 30 anos. Porra, Monark! Não vai, velho. demorar Não fecha 30 anos. nunca. Não, mas como eles não estão cumprindo o contrato, É. eles vão ter que me pagar com juros, né? Será? Pela lei, sim. Entendi. Então você tá na esperança deles aumentarem o valor Não, com juros? eu uma hora, se eles não chegarem num acordo, uma hora eu vou processar Processa, eles, né? né? Eu não queria fazer isso, eu não quero processar eles, tá ligado? Não, mas eu só cheguei e falar, pô, mano, você acha mesmo que ele não tem como pagar Eu acho que não. o Porque 50? ele só tá 50 sim. Não é 50 que você tinha combinado? O acordo era 50. Porra, já Cinquentinha, dá pra 15 anos. Já cai, né? Porra, já não... Já é Dá, tempo pô. pra caralho, 15 anos, Eu velho. acho que o Flow até poderia pegar aí um aninho, já parcelar tudo e pagar tudo de uma vez, né? Não é É possível. bastante. Não, por 15 anos eu compro também. Me vende aí metade do Flow, então. Pois é. Ó, faz assim, eu assumo a dívida do Monark, eu começo a pagar o Monark e me dá 50% do Flow. Pois é, não. Porra! Mas aí eu quero 50 de... Nem quero também. Eu não quero. Não, dá pra de mim volta. essa porra, velho. Por que não? Ah, sei lá. Quer sim, Você quer acha sim, que Monark. eu devia encher o saco deles? Não, não encher o saco. E aí não é nada na internet, entendeu? Sim, sim. Mas, tipo assim, mano, O Igor nem me responde. Eu falei pra ele trocar a conta que eles estavam pagando, nem me respondeu. Caraca, mano, deixou aí tem que ir pra internet. o Monark se não tá te no off, respondendo. mano. Aí você vai ter- Ou ir lá, né? Não, se você chegar lá e falar, ó, seguinte, tô tendo isso aqui, esse problema, troca a conta, vamos acertar um valor pra você me pagar? Porque assim, mano, O certo seria eu não ter que fazer isso, né? eu sei. E eu acho esses bagulho chato pra caralho. É. Porque, por exemplo, assim, se eu tô num lugar e eu sei que tem uma pessoa ali, por exemplo, que não gosta de mim e tá lá, eu já nem falo com a pessoa. Ou então, às vezes, eu nem vou. Pois é, eu nem quero falar com eles, na real. Essa é a real. É, Eu sei. não quero cobrar eles porque eu não quero falar com eles, entendeu? Exato. É, Basicamente é isso. o problema é Caraca, isso, cara, mano. que é Ô, dinheiro. mas é o que eu falei, rapaziada. Se você colocar esses 10 milhões aí, digamos que eles têm 10 milhões bruto. Se eles botar pra render, cara, dá aí o que? 100 mil por mês, se eu não me engano, né? Que é 1%. Assim, chutando baixo, né? 1%zinho aí, com 10 milhões, você ganha 100 mil e só vai pagando lá o Monark, cara. E no final você nem perde dinheiro, tecnicamente. Tá de boa esse contrato, mano. Realmente, eu acho que eu queria, sei lá, se eu fosse o Monark, eu ia botar logo na justiça e ia tentar pegar o máximo possível, mano. Tá maluco? Dinheiro, né, mano? É, foda-se. Mas o Dinheiro Monark. Sempre... O Monark tá, tipo assim, já desprendeu, né? Do físico, do material. A gente que é pobre, mano, aí a gente vai querer até, sei lá, cada 10 centavos. Ô, eu só tenho aqui 10 milhões certinho, né? Vai faltar 10 centavos. Não, a gente vai atrás desses 10 centavos. Eu acho que é assim, tá ligado? Agora o Monark, que já ganhou dinheiro pra caramba, já tá meio charrado também, ele nem quer fazer as contas. Na verdade, pelo visto, ele fez as contas e tá cagando, tá ligado? Ele só tá deixando pra lá. Não, cara, eu não vou pagar nada, mano. Pelo amor de Deus. Vamos fazer igual o urubu do Pix, ó. Manda 10 mil aqui no meu Pix, que eu te mando 20 mil, hein? Confia que vai acontecer. Encontra o caminho. Mas será que tem como fazer isso que eu te falei? Alguém assumir Ó, eu que pago o Monark Eles agora. têm que concordar, E você já que Mas tem eu uma acho que eles não dívida, venderiam acredita a metade porcentagem do da outra Flow por pessoa. 50, por 10 talvez milhões. Dê. Talvez dê. Aí a outra pessoa vai cobrar, né? É, aí Ah, deixa... mas basta alguém querer me pagar os 15 mil, os 10 milhões aí. Mas aí já bateu pelo menos uns 2, né? Ah, não sei, não bateu não? Tá longe ainda de bater. 4 mano. anos, Monark. Não é 4 anos, não? Então, 4 anos. Bateu 1 no máximo. Caraca, já passou 4 anos, mano. Nossa, o tempo passou muito rápido. Se é 25 por mês.
Ai, ai. É. O que você acha dessa atitude do Flow? Cara, acho que eles tinham que te pagar. Mas por que você acha que eles não estão pagando? Tão com preguiça, mano. Eu acho que não é falta de grana. Mas por que você acha que eles não estão pagando, então? Cara, talvez eles estão no... Eles estão esperando você tomar uma atitude, entendeu? Tipo assim, sabe quando vai arrastando com a barriga o negócio? Boi, Mas boi será que Maria. eles estão mal da grana, você acha? Não é possível isso daí. Já deu tempo suficiente pra todo mundo se erguer ali, velho. Eu acho que imagino que sim, né? Eles têm uns patrocínios legais, né? É que eu não acompanho, né? Não sei. Não, patrocinador tem. Inclusive, como que você acha que eles estão indo pra Copa do Mundo também? Então, E patrocinador forte, tá? Não tô... qual patrocinador? Cara, Rapaziada, eu tô achando aqui que no final, o Igor, né, 3K, que é agora o dono do podcast, mano, eu tô achando que ele ganha aí uns R$ 1.500, beleza? Limpo, já descontado imposto, fechou? 1.500 e tá explicado, né, porque ele não consegue pagar aí o Monark, mano, tá explicado. Tá meio óbvio, né? tem bet envolvido, não tem grana, né? Tá, eles estão aceitando bet? Tem os patrocinadores Então você acha que é picuinha do Flow comigo? Sport Club. Eles são uns caras picuinhentos, né? Cara, como eu falei, você tá esperando você tomar uma atitude, É uma entendeu? ingratidão, né, na minha visão, né? Mano, pelo menos pagar, mano. Sabe quando você quer se livrar de alguém? Você paga. Nem isso, né? Nem pra se livrar, É o que eu né? penso. Pois é, seria mais fácil. Não ia ter eu enchendo o saco toda hora na internet. Se você quer, tipo assim, porra, vamos encerrar esse assunto. Tipo assim, imagina divórcio de marido e mulher. Foi tipo isso. No caso, eu era o homem, tá? É. Porque é o que se fode, né? Porra, se fodeu! É verdade. Imagina o seguinte. Porra, você vai Por ficar... que todo mundo que vai nesse podcast tem que puxar o saco do Monark? Mano, eu acho que os únicos clipes que eu vi, né, que os caras não tava puxando o saco dele, mano, era lá o do vinheteiro. Na verdade, a cada segundo, tava aquele silêncio torturante, tá ligado? Aquele silêncio que você fala, meu Deus do céu, alguém fale alguma coisa, porque não é possível. Eu não sei como é que dá pra fazer um podcast, né, coisa ao vivo, que a pessoa fica, tipo, 1 hora, 2 horas conversando, e aí nessas 2 horas eu acho que 30 minutos foi só de silêncio. E termina a frase e fica se encarando assim, ó. Ai. Mano, não é possível isso. Toda hora, todo mundo batendo na tecla. Não, mano, você quer seguir sua vida. Sim, O que é seguir sua vida? Toma o que é seu. basicamente. Não dá pra pagar tudo. Porra, mas paga os 50 lá, pô. No mínimo. paga- O certo era eles pegarem e me deram os 10 milhões, porque aí eu punho numa aplicação e vivia de renda, né? Não, seria perfeito. Já tava não dá, aposentado, porra. pô. Mas assim, eu pensei que os 50 era só durante um tempo. Tipo assim, ó, vou te pagando 50 por mês, até eu conseguir melhorar, melhorou aqui, eu começo a pagar 100. Porque senão essa conta não vai fechar nunca, velho. Eu acho que essa é a esperança. Eles querem me roubar, né? Parece. Né? Aí você tá andando na Já rua, roubou cai o um bloco na Monark, sua perdeu cabeça, acabou tudo, o Monark, rapaz. aí vai pagar pra quem? Pois é, nem filho eu tenho. E ainda vem os caras na internet, o Igor tá te pagando a mesada. Mesada nada, porra. Ele tá pagando menos que me deve, mano. Mesada é o caralho. Não, é que é foda. Oi, pior que ele pega a pilha, né, mano? Porque, tipo assim, o cara vendeu a parte dele do Flow. Os caras têm que pagar lá o que deve pra ele, mano. E o cara chega e fala, ô, Monark, tá recebendo aí o Bolsa Flow, mano? Tá recebendo o Bolsa Flow aí dos caras, não quer mais trabalhar. Se eu fosse o Monark, eu, sei lá, né, mano? Tipo, eu entraria na justiça, ganhava logo esse dinheiro e só vivia de renda, mano. 10 milhões, rapaziada, você consegue se aposentar rindo, tá ligado? Você consegue fazer tudo. Mais que isso é puro luxo, né? Puro luxo, pô. Não é possível. Com 10 milhões você aposenta os netos, tataraneto, tataravô, todo mundo da família. O povo da internet viaja. Com esse negócio de mesada seria se você não fizesse porra nenhuma. Como se eu não tivesse criado aquela empresa, né? De zero. E feito bombar. Mas assim, o melhor jeito de encerrar essa questão aí, se esse vídeo chegar A foto de A, mano, eu não Mas sempre tanco. chega. Esse tipo de história sempre chega. do Flow, é isso, cara. Chegou no ponto, mano, de que alguém tem que tomar uma atitude. Por que eles não chamam você pra conversar? Já falar, ó, vamos acertar. Não, esquece o Igor, chama o cara do financeiro. Tem um cara do financeiro lá. Eu não sei quem é, porque eles demitiram quem era. Então, bota o cara ali pra falar, ó, Monark, vai ser assim, assado o restante. Ou vai pagar, não vai pra pagar, vai pra justiça. Mas o problema é eu vou entrar na justiça, a justiça me odeia, capaz da causa ganha pra eles. Depende. O cara vai falar, ô, pelo amor de Deus, não tô me pagando aqui, me ajuda de alguma forma. E aí, simplesmente, ele é preso. Acontece isso no final, ele é preso, mano. Depende.
Pô, o promotor lá me inocentou no bagulho, os caras tiraram o promotor e ainda iniciaram uma perseguição em cima Mas do a promotor. área empresarial é outra história. Ah, é outra história, nada. O Brasil é uma máfia do caralho. Não, que tem uns bagulho absurdo do tipo Americanas, lojas americanas, Né? tem. Então, Mas no empresarial, esse negócio de dívida e tal, mano, eles também, tipo assim, tanto faz, mano. Vai pagar pro Monark, tanto faz quem tá pagando. Se é o Igor, não, vai ter que acho que você pagar. tá subestimando o quão eu sou perseguido politicamente. Não, aí Vixe, se Monark. você chegar Mas aí na aí também, justiça se você tá sendo odiado por todo mundo, esquece. Não vai mais ver esse dinheiro nunca. pra receber seu dinheiro, e aí nem a justiça falar que você tem que receber, aí fudeu, velho. Então, você tá entendendo? Aí eu já não sei mais o que Tá acontece. entendendo? Mas é tipo assim, Vira um você exilado. assinou um contrato, assinou um termo de venda, né? Sim. Um contrato de venda. Ó, tô vendendo a minha parte. E, novamente, falta a questão financeira pra honrar isso daí. Se isso daí não funcionar, não tem mais lei no Brasil, velho. Mas não tem mais lei no Brasil, cara. Então, não serve mais nada. Então, Mas não tem, já é uma ditadura, porra. então, mas é a mesma coisa de você, tipo, de Começou os papinhos, mano. você tá andando de moto sem capacete e tá tudo certo também. Tipo, é a mesma coisa. Que é o Não. básico. É o básico. A lei existe pros inimigos do rei. Cara, se a gente chegou nesse nível aí, mano, é melhor nem voltar pro Brasil. Ah, tanto faz. Eu quero ver no que vai dar. Ainda vou chamar uns políticos aí, começar a falar de política também, só pra... Não, tô brincando. Mas eu vou chamar, assim, os políticos. Chama, cara. Inclusive, a Gabi me recomendou um monte de gente, tudo político. Só os políticos querem vir aqui por algum motivo. Por que será, Cara, hein? a Gabi tá te mandando os políticos pra vir, provavelmente porque o político quer pau. Então, porque eles querem vir. Os caras da política querem vir muito no meu podcast. Então, eu Será acho que é o ele caminho me que tem que aceita, seguir. mano? Nós vai bater umas conversas muito legal. De repente é pode ser. o que vai levantar aí os seus 1.000 Os 1.000 assinantes, né? assinantes. Hoje já conseguimos alguns já. Inclusive, acabou de assinar um ali. O Vinícius Aquinos. Valeu, Vinícius. Obrigado. Poxa, mas aqui não apareceu a coringada, né? O Monark tinha falado. Eu que deixei lá aquele gordão, que fiz até crescer cabelo nele e tudo mais, tá ligado? O Monark simplesmente começou a mandar uma diss pro Igor. Monark, fala do Igor. Eu não tô conseguindo achar esse clipe. Acho que é esse aqui, ó. Não é possível, cara. Não é possível. Contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo E que esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também. E porque, Porque ninguém aposta em cavalo morto, velho. Sim, e Tá porque ligado? eu Você quer assinei quem do esse outro contrato lado? porque eu amava vocês, porque eu gostava de vocês, gostava do projeto e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Uhum. Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida. Você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça. Uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um É, mano, é que ele não esperava que o sem filtro do Monark era simplesmente falar cremes. Tá ligado? Esse é o fruto do Monark. O sem filtro dele é tipo assim, eu sou mais louco que todos vocês. É foda, né? Eu acho que devia colocar isso daí, mano, na pauta. podcast livre e autêntico. Coisa que você desistiu e falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade. Adorei, tá? né? E eu não teria vindo aqui exposto essa situação toda se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Eu aceitei É verdade, pelo visto o Monark ainda tá tomando ghost, rapaziada. Ele manda mensagem lá no WhatsApp, mano, e o Monark nem é respondido. Deixa ele no vácuo. Isso aí não pode, né? Não pagar o contrato de 10 milhões, beleza. Agora, não responder no WhatsApp, mano, aí já é demais, me desculpem. E aí, depois de tudo isso, o nosso Igor 3K, você pode ver aqui que tá bem sério, né? Ele tá com esses olhos aqui bem sérios. Decidiu responder o Monark e contar o seu lado da história. Realmente não sei o que ele vai falar aqui, né? Nesses 19 minutos, mas vamos ver, mano. Eu acho que pior não fica. Vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. Caloteiro, mano. Caloteiro não paga o Monark. Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá.
Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu não tava conheço fazendo as ele minhas nada lives lá por no isso, Facebook, mano. que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, Normal, eu juntei normal. Com dinheiro. Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que o negócio faliu, foi banido. né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante. Cara, no final, eu acho que cada um vai jogar pra cada um, né? O Monark começa falando, não, se não fosse por mim, o Flow nem existiria. Se ele está gordo e com cabelo atualmente, ele tem que me agradecer. E aí o outro vai falar, não, eu fui na sua casa, você tava lá todo depressivo, tava só gastando dinheiro, não tava ganhando nada, e simplesmente eu fui lá e te ajudei a fazer o Flow. Simplesmente isso, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre o contrato. Deixa o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no... Legal que ninguém lembra o que eu fiz, né? Ninguém lembra o que eu fiz, né, mano? Tipo, beleza, o Monark pintou, o pai do Igor aqui fez tal coisa, mas a parte da eletricidade, ninguém fala, né? Quem fez, pum, liga-te as luzes, ninguém fala, pô, ninguém fala, mano. Você vê, né, como é que eu fico de escanteio. Não, você toparia de fazer vídeo com o Monarca? Não, mano, eu nem conheço quem é esse cara. Mas quem deve tá errado, né? Não, é verdade. Independentemente de tudo aqui, os caras têm que pagar o Monark, mano. Se eles não estão honrando com o contrato, eles têm que dar um jeito de pagar ele, velho. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. Mais fácil, precisava mais alugar fácil. um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô só citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época,
talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra Galinha Pintadinha só, né? Só que depois ele Maldito, começou mano. Galinha Pintadinha faz muito sucesso. Será que um dia chegaremos a uma fração do sucesso dessa galinha maldita? Difícil, hein? Difícil. Tá nervosinho, tá devendo. fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho. Pior que o Flow estourou não é como muito, se né, ele mano? fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção Caraca. foi em conjunto. Tem também a narrativa Você é que a gente louco. Aqui é só punch, mano. Só punch na cabeça do Monark. teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu Caraca, parte mano. relevante da nossa receita. O cara é uma ameaça ambulante, né? Ele confundiu liberdade de expressão com falar as maiores atrocidades do mundo. Como é que o cara acha que fazer um podcast que está sendo feito numa empresa, né? Como o YouTube, que tem as suas próprias diretrizes, falar qualquer coisa iria dar certo, mano? Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo sabe que a gente tem que ter filtros, independentemente, né? Independentemente do que for falar. Ah, não gosta de alguém? Você não precisa falar na cara da pessoa ou falar ao vivo ou tal coisa, né? Só que a internet tá tão maluca que agora a rapaziada tá falando, não, é só o personagem. Ué, eu falei sim, a maior atrocidade aqui do mundo, mas é meu personagem. Eu xinguei tal pessoa, sim, mas é meu personagem, cara. É loucura, mano. É a nova defesa. Ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez O os Gult. episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia... Não, mas isso aqui foi uma brisa mesmo, né? Como assim? O cara fala qualquer coisa lá pra milhões de pessoas e fala, não, já estava tudo arquitetado. As pessoas queriam me tirar. Eu era odiado por todos e ninguém me amava. Acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Brutal, Acabou brutal, o Flow mano. ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais. Ô, tá? louco. Então não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark. Vixe, vamos ver Cara, ver qual que vai ser o motivo. Porque falta de dinheiro não é, né, mano? Porque esses dias eu vi ele comprando lá uma Mercedes sabor AMG, né? Era realmente sabor AMG. Né? Em 2022, O TK vendeu naquele pra ele dia lá. 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu
tinha. Mas será Cara, que era, tipo assim, não, realmente foi muito ruim, né? Ele perdeu todos os patrocínios. Mas eu acho que mesmo assim ainda o Flow tinha nome, né, mano? Se o Monark saísse lá, eu acho que dava ainda pra reviver, né, o canal. Não tava tão horrível assim. Se bem que parando pra pensar, tava, né? Os caras teve vários canais desmonetizados, perdeu todos os patrocínios. podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Nossa, Eu escolhi mas também não tinha muito a ver, né? A rapaziada pedindo lá pra tirar episódio do Flow, mano, porque em outro episódio aconteceu tal coisa. Não era possível, né? Não faz sentido. assumir toda a Mas dá pra entender. responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, isso a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Mas Sobre eles eu não ter iam ficado no trocar, Bem não. Bom. Deixa eu fazer aqui Porque não ia pequeno mudar resumo muito, né? de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? A rapaziada achou que era contagiante, né, mano? Ele ficava do lado do Monark, eu até entendo. Beleza, se eles fizessem isso com o Monark ao vivo. Agora a rapaziada viu o Igor 3 e falou: Meu Deus, é um monstro! Corram! Porra, rapaziada, exagero, né? Tudo bem que porque deve ser porque eu sou um youtuber hiper mega minúsculo. Mas, cara, eu acho que de você xingar o cara não vai melhorar a sua reputação, mano. Ou vai te deixar assim, como se fosse uma pessoa legal. Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra? Todo mundo estava te No vendo. ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar Caraca. no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Não, mas você vai pedir pro Monark esperar baixar a poeira? Que isso, cara? Que isso, mano? É o Monark, cara. Ele, quando tiver a maior polêmica do mundo, ele tiver super, hiper, mega cancelado e, sei lá, ele for procurado em 47 países diferentes, ele vai falar, mano, esta é a hora perfeita pra criar um podcast ou criar um canal novo, mano. É tipo isso.
Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50 mil para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague... Monark Etebilu mandou R$5. Boa noite. Nanco, Monark vai mandar uns caras da cidade escondida pra te pegar e fazer de experimento. Acompanho todos os dias, manda salve sem você no almoço. Eu, cara? Como assim, mano? Ô Monark Etebilu, você tem que ir atrás dos caras que tá te caloteando. Eu? Que tô só fazendo um mero react? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Me poupe. Eu não sou envolvido com nada. Eu só parei aqui pra fazer um pequeno react, né? Uma vistoria dos casos. Mas se você não quiser, beleza. Eu saio do vídeo e é nóis. De tudo com a minha reputação. Usando da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato. Mas hoje em dia eu acho que já dá pra pagar 50k, né? Ou será que ainda não conseguiu, mano, pagar o rombo que ele deixou? Só que é a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar... Se bem que eu falei lá do negócio, né, de 10 milhões, mano, se ele tivesse 10 milhões em caixa e pagasse 1%, esses 50 mil seria infinito? Mas bem, eu acho que já ficou meio claro, né, mano? Os caras não tem 10 milha no banco. Os caras não tem 10 milha, mano. O Monark daqui a 10 meses, então... Obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar ele ainda a marca, não passou. eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás, pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. Você é louco. A rapaziada consegue processar todo mundo. Se bem que, para pra pensar hoje em dia, eles até que cada um, né, pelo visto, tá dando uma colher de chá pro outro. Mas talvez o Igor tá dando mais uma colher de chá, né? Eles estão cada um defendendo o negócio, né? Tipo assim, a gente não sabe aos detalhes, assim, do que tá realmente acontecendo em toda essa treta. O Monark quer seu dinheiro e o Igor quer consertar as cagadas lá do próprio cara. Mas eu penso, mano, se o Igor 3K, né, e o Monark tivesse ainda continuado lá naquele hype e nada tivesse acontecido, rapaziada, ele podia ter pegado já 40 Mercedes-Benz. Tá ligado, mano? Já podia ter pegado 40 Mercedes-Benz, mano. Que dinheiro não ia faltar, né? Só que eu acho que já conseguiu dar uma corrigida nos problemas que o Monark deixou, né? E eu acho que daqui pra frente é só up, mano. Eu acho que vai dar tudo bom. Pagar aí o Monark e corrigir. Não se processem, pelo amor de Deus. O negócio vai virar de justiça. Aí a gente não vai conseguir reagir aqui no YouTube, né, mano?
Aí a gente não vai conseguir ficar reagindo, mano. Mas, tipo assim, é complicado demais. É que cada um tem uma visão diferente, né? O outro lá acha que fez tudo sozinho, o outro fala que segurou as pontas e que, na verdade, ele que estragou tudo. Isso bem que o Monark realmente estragou tudo, né? Eu acho que ele tava muito brisado na parte de conseguir falar qualquer coisa, mano. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Tome. Primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Então trocou as de um jeito redes. meio esquisito Então trocou os depois daquilo números. lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pro cara que trabalhava com a gente aqui no Mas aí financeiro. o Monark não se esforçou nem um pouco, né, mano? Pra conseguir chegar lá no Igor. Que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então Caraca, pra falar mano. sobre o Que negócio confuso, velho. Mas também foi muitas coincidências, né? Número vazado, aí depois eles mudam de número, aí o Monark só manda uma mensagem, né? Tipo, mano, eu vou mandar só uma mensagenzinha aqui, ó. Meu banco, 50k, e é isso. Tem que lembrar, né, rapaziada? 50k é pouco, mano. 50k é pouco. Então, manda 51. E no final os caras nem tchum, velho. Nem tchum. E aí ele decidiu só jogar bomba lá na internet, né? Pra hypar, mano. Pra hypar e nós fazer react. Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. Torador de Nanco mandou R$5. No seu ponto de vista baseado nessas informações, quem está mais correto? Se a gente for levar agora, por tudo que a gente acabou de assistir, a gente vai considerar que tudo aqui é verdade, beleza? A gente vai considerar que tudo aqui é verdade. Neste caso aqui, o Igor tá mais certo, né, mano? Porque se realmente o Monark só, tipo, tentou contatar os caras uma vez só pelo número, e aí depois a segunda vez era outro número e mandando a mesma mensagem, tá ligado? Tipo, essa aqui é minha conta, me manda 50k. Poxa, cara, eu acho que é bem difícil, ainda mais alguém da magnitude do Igor, só respondeu um número aleatório, né, e que mandou a mensagem somente uma vez. Eu acho que ele deve receber umas 100, 200 mensagens por dia e uma hora as mensagens vai acabar perdidas, né? Sem contar que ele poderia, sim, tentar entrar em contato de diversas outras maneiras, mano. Na minha concepção, quando o Monark tinha falado que estava sendo ignorado, que não estavam respondendo ele, mano, eu pensei que ele tava, tipo, mandando mensagem todos os dias e o Igor tava só ignorando. Essa foi a minha perspectiva quando a gente ouviu o Monark falando, tá ligado? E essa questão aí do 25k, pelo visto, é uma cláusula que tinha colocado lá no contrato, que enquanto ele não consegue atingir tal faturamento, né, tal lucro, ele vai mandar 25. E aí tipo assim, não conta lá no coisa lá do débito que ele tem de 10 milhões. Agora, quando ele conseguir chegar lá no tal faturamento, aí sim é 50 mil ou pra cima. Sem contar o fato que, pelo visto, ele não mandou a marca lá pro Flow ainda, né? Não mandou a marca pro Igor. Então, independentemente de tudo, eu acho que ele nem poderia ser pago, né? Ele nem deveria ser pago se ele realmente cismasse com essas coisas. Dava pra ter resolvido muito fácil, mano. Pelo amor de Deus. Claro, aconteceu toda essa treta e tudo mais. Só que
dá pra ver que o Monark, ele leva muitas mágoas, mano. Porque ele achava que o Igor tinha a mesma mentalidade que ele. Falar o máximo de coisas possíveis, eu posso fazer tudo, eu posso falar tudo, estamos numa democracia eterna e por aí vai. Não existem leis, não existem regras da plataforma, não existe nada. Sendo que, mano, o Igor tá velho, tem uma família, o cara quer ganhar dinheiro. Me diz, você gostaria de jogar tudo no lixo, tudo fora, pra ficar falando abobrinha, mano? Falar, tipo, opiniões obscuras, sendo que você pode ficar só de boa, conversando, fumando uma, o cara fumava uma ao vivo, podia falar bosta normalmente e ganhar milhões de reais. Cara, pelo amor de Deus, tem que ser muito burro pra perder isso, né? Claro que o Monark tá nessa parada, eu não me ligo pra bens materiais e tudo isso, só que, mano, as outras pessoas ligam. Eu ligo, tá ligado? Porque ele acha que teria que afastar de tudo isso só pra não ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, mano. E o Monark não precisa passar o Flow pro Igor, porque o Flow está registrado no nome do Monark CPF e não no CNPJ. Assim que ele começou a pagar, significa que ele atingiu o lucro. Mas ele tinha falado lá que, quando não desse, ele ia pagar 25k. Sem contar que ele falou que demorou uns meses, né, pra conseguir subir o Flow novamente, mano. E assim, não dá pra, digamos, beleza. Digamos que foi realmente o Monark que construiu tudo sozinho. Vamos dar isso daí pra ele. Ele construiu tudo sozinho. Tá, mas ele também conseguiu destruir tudo sozinho. Então ficou empatado, né? Ele construiu tudo sozinho e também transformou em ruínas tudo sozinho. Então, beleza, empatou e aí ele ficou com o Flow e upou o Flow de novo. Mas eu acho que o Monark levou pro coração, mano. Tipo, eu acho que o Monark levou pro coração o fato de ele continuar no Flow e agora tá lucrando com o Flow de novo. Pra mim, tem isso, né? Eu acho que ele não queria nem que tivesse mais Flow. Eu queria que fosse outra coisa. Respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow O e Serjão saiu, entrou? sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse com... Eu nem sabia que o Serjão trampou no Flow. O contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês Caraca, e eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as Você é louco? Até eu quero virar, então, funcionário do Flow, cara. Eles pagam a rapaziada sem mesmo ir. Será que tem espaço lá pro Nanco ser contratado? Eu posso varrer chão, eu posso limpar as paredes, eu posso falar abobrinha ali atrás da câmera, tá ligado? Só arruma aí um espaço. A gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou.
Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo. Você é louco, o cara tinha um setor só pra ele, cara. E ele não vinha fazer os vídeos, não ia vir fazer live, não ia nem gravar com negócio de publi. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Tchau. Cara, sinceramente, nessa próxima aí, eu acho que eu metia todo mundo na justiça também. Se eu tenho umas provas, se o cara tá errado judicialmente, e como o próprio Monark diz, né, ele é odiado pelo judiciário. E não gostam dele. Ah, metia logo o processo, mano. E daí que ajudou tal coisa? Ai, a gente era amigo. Mano, você tá só dando dor de cabeça. O cara ainda chega na internet e fala que você é ingrato, então já bota pra comer também, né? Tipo, já processa todo mundo. Quem tiver certo, a lei vai decidir. Quem tiver que pagar, a lei decide. Não mandou, não assinou tal coisa, também toma processo. E é isso. Tá me caluniando? Processo também. E é isso, pô. Era isso que eu ia fazer. Eu não tenho maturidade não pra ficar, não, cara, você foi meu amigo, nós é tal coisa, nós tá fechado. Não, cara, eu dá banho em todo mundo e é isso.